É isso aí, meus amigos, de volta, Nando Carlos com mais um vídeo especial aqui, a segunda parte da sequência de vídeos que eu resolvi fazer aqui, né, dos artistas, né, que são fãs do Rei Roberto Carlos, né, e gravam seus discos aí, muitas das vezes inspirado no Roberto, ou até mesmo discos que têm alguma coisa relacionada ao Roberto Carlos que eu tenho aqui na minha coleção. Antes de mais nada, lembrando a vocês, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva aí no nosso canal, dá aquela força, mas dá aquela força mesmo, ajuda a gente aí, porque, afinal de contas, eu queria dizer para vocês aqui, eu sou real, né? Eu não sou feito por inteligência artificial, eu sou real, de carne e osso, né? Estou aqui firme e forte, já há alguns anos com vocês aí, e procurando de um tempinho para cá, tentando intensificar mais os vídeos para o nosso canal, porque eu fiquei durante um período aí, durante um longo tempo sem gravar vídeo, então eu estou firme e forte aí, colocando em prática aí tudo aquilo que eu pretendo mostrar aqui no nosso canal, né? Então por que eu estou falando isso? Porque eu sou real. Eu tenho andado um pouco chateado, um pouco frustrado em relação a algumas coisas aí, inclusive em relação aqui ao nosso canal, que o que acontece? A gente procura se esforçar, tudo que aparece nesse vídeo, tudo que aparece nos meus vídeos é real, é verdadeiro, existe, e eu procuro ser sincero e verdadeiro em tudo aquilo que eu falo aqui no meu canal. Então, antes de começar esse conteúdo, de mostrar aqui o material que ficou restando, mostrar da primeira parte que não deu tempo de mostrar, eu vou finalizar nesse vídeo de hoje. Mas eu quero mostrar aqui a minha insatisfação em relação a isso, porque a gente grava tentando trazer o conteúdo bom, um conteúdo legal aí para os fãs do Roberto, ou para você que é fã de colecionador, fã e colecionador da mídia física, né? E o que acontece? A gente que grava vídeo, a gente tem se deparado aí com situações complicadas agora, de um tempo para cá, cada vez mais forte, a inteligência artificial que tem surpreendido aí, eu me surpreendo com muita coisa que eu vejo aí, tanto em foto quanto em vídeos cada vez mais perfeitos, sendo feitos por inteligência artificial. E você olha pelo Google e internet afora, a cada dia que passa, novos aplicativos aí de edição de imagem, de vídeo, de fotos, que são surpreendentes. E eu acho isso legal, quando bem utilizado, eu acho isso bacana, serve e muito para a gente poder aprimorar cada vez mais tudo aquilo que a gente necessita para a internet. Só que tudo que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim também, que são os fakes, né? E é isso que tem me preocupado, porque, como eu falei, eu faço vídeos aqui reais, tudo que eu mostro aqui no meu canal é real, é verdadeiro, né? Existe realmente. Só que eu tenho observado muito aí, principalmente pelo YouTube, Facebook, Instagram também, são os vídeos fakes. Eu vou mostrar aí algumas imagens para vocês que eu capturei de tudo aquilo que eu tenho acompanhado de um tempo para cá. Como eu disse, a inteligência artificial é muito boa, é muito bacana, eu acho muito legal, só que quando utilizada para outras situações, muitas das vezes é complicado. O pessoal viaja realmente fazendo edições de vídeos aí, que realmente tem me deixado muito preocupado, principalmente em relação ao Roberto Carlos, porque, tipo assim, eu tenho observado muito vídeos fake, vídeos feitos totalmente por inteligência artificial, pegam, assim, vídeos, fazem montagem de vídeos com a imagem do Roberto e de outros artistas também. Eu já vi recentemente, esses dias, falando do Luiz Gonzaga, né, o Rei do Baião. Tem vídeos também falando de outros artistas, Tim Maia, enfim, foi o que eu pude acompanhar até agora. E o que acontece? São vídeos feitos totalmente por inteligência artificial, uma locução, uma voz gravada totalmente artificial, né, uma voz criada, né, por inteligência artificial, e vídeos feitos contando histórias que não existem, principalmente do Roberto Carlos. Então eu quero alertar você aqui, abrir os seus olhos, para você não perder o seu tempo assistindo esse tipo de conteúdo. São vídeos narrativos contando alguma história do Roberto. Eu já andei vendo cada coisa aí do Arco da Velha. Sinceramente, eu fico indignado com isso, porque não é real. Eu vejo que muitas pessoas, principalmente idosos,
pessoas idosas de certa idade assistem esses vídeos e se deixam levar e acreditam naquilo que está sendo exibido ali, quando não é verdade. São histórias criadas, vídeos inventados, histórias distorcidas que não foram exatamente daquele jeito. Então a internet está desse jeito, então é uma bagunça tremenda, né? E é no Facebook, é no Instagram, sabe? Eu acho legal, muita coisa que é feita com inteligência artificial, quando é bem feita, eu acho bacana, eu adoro, eu gosto muito de muita coisa aí. Fazem vídeos aí com artistas, recriando o antes e o depois, de como ele estava e como ele está agora, né? Eu acho legal, muita coisa que tem sido feita aí. Só que tem coisas que estão fazendo aí para enganar o público, para enganar quem assiste. Isso é lamentável porque muitas das vezes a pessoa perde tempo assistindo uma coisa que não é real, que não é verdadeira e que não é exatamente daquele jeito que aconteceu ali. Então, são vídeos com imagens do Roberto criadas por inteligência artificial. Alguns vídeos, algumas fotos, algumas imagens nem se parecem com ele. Parece mais um cover, parece mais um sósia do Roberto, porque é uma coisa muito mal feita. E eu fico impressionado que tem gente que não percebe isso, né? Tem gente que assiste e ainda vai, eu olho os comentários, né? E a pessoa comentando lá, poxa, que legal essa atitude que o Roberto teve com o fulano, que coisa maravilhosa isso que aconteceu com o Roberto. Mentira! Não existe isso, história inventada. Entendeu? Para ganhar likes, curtidas e a sua atenção, que é o principal. Então eu fico indignado mais ainda, por quê? Porque, por exemplo, eu perco um tempo me dedicando, fazendo um vídeo bacana, perco aqui um tempinho fazendo vídeo, depois a edição é que é complicado. O último vídeo que eu postei no YouTube agora recentemente, eu fiquei um dia inteiro editando o vídeo, tendo que buscar imagens, informações verdadeiras, imagens de arquivo, tanto de foto quanto de vídeo. Isso dá trabalho, isso demora e eu faço tudo, né, sozinho, dentro dos meus recursos, das minhas possibilidades, daquilo que é possível se fazer, né? Poderia fazer até melhor, mas a gente usa aquilo que a gente tem em mãos, né? Então eu levei um dia inteiro fazendo a edição do vídeo. E o que acontece? Depois de 4, 5 dias, uma semana, você vai olhar a quantidade de visualizações, muito mal chega a 1000 visualizações, muito mal, e às vezes até menos de 1000 visualizações para um vídeo trabalhoso de se fazer, onde você perde um bom tempo fazendo aquilo ali, e aí você pega esses vídeos aí feitos totalmente por inteligência artificial, com uma história criada, mentirosa, sobre determinado artista, você vai olhar lá, em 2, 3 dias, o vídeo tem mais de 20.000 visualizações, em questão de 2, 3 dias. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Essa plataforma colaborar com isso e permitir esse tipo de coisa. Basta que você também colabore, denuncie esses canais aí de vídeo de inteligência artificial mentirosa, denuncie, né? Clica lá, clica lá em denunciar, denuncie esse tipo de conteúdo, porque não é legal. Muita coisa, muita história inventada. Outro dia eu assisti um vídeo onde inventaram uma história que o Tim Maia invadia o estúdio lá do Roberto Carlos gravando, e o Tim Maia invadia lá o estúdio enfurecido, com raiva de não sei o que, entendeu? Estava irritado, estava puto, uma coisa, mentira, entendeu? Já inventaram aí até um bisneto pro Roberto Carlos, né? Eu vi um vídeo outro dia aí que, o bisneto do Roberto Carlos e tal, coisa que ninguém sabe, que ninguém conhece, é mentira, coisa inventada. Outro dia eu assisti um vídeo aí, arrumaram um neto artista pro Roberto Carlos agora também, né? Um garoto que com certeza foi criado por inteligência artificial, um garoto que canta igual ao Roberto Carlos, o neto do Roberto Carlos, que está dando o que falar. Dando o que falar aonde? Isso não aparece em lugar nenhum. É coisa criada, coisa mentirosa. Então fica ligado, fica esperto, principalmente aí, as pessoas de mais idade, idosos, você que tem, sei lá, a sua mãe, a sua avó, que de repente gosta de assistir esses vídeos. Abre o olho deles aí, entendeu? Para não ficar perdido. Porque, com certeza, muita gente aí com certa idade, muita gente idosa, de repente não tem um profundo conhecimento do que é inteligência artificial, então perdem tempo assistindo uma coisa que é mentira, entendeu? E eu tenho que falar isso aqui porque eu fico impressionado que um vídeo como o meu e de outros amigos meus que fazem também conteúdo para o YouTube, perdem tempo buscando imagens, fazendo pesquisa, juntando material, conteúdo, para muito mal 2, 3 dias.
em uma semana tem muito menos de 1000 visualizações. E esses vídeos picaretas aí, esses vídeos fake, esses vídeos falsos, em 2, 3 dias com mais de 20.000 visualizações, tá de sacanagem, né? É um tapa na cara de quem realmente se preocupa em fazer um conteúdo real, bacana, bonito e verdadeiro como esse que eu vou fazer hoje. E tantos outros do meu canal aí, de muitos amigos que eu tenho aí. Tem o Adem Santos, que faz um trabalho maravilhoso no canal dele, e muitos outros aí que fazem vídeos contando e mostrando muita coisa da carreira do Roberto Carlos. São vídeos reais, vídeos com conteúdo, com uma pessoa real falando para você, entendeu? Então, quando você perde tempo vendo esse tipo de conteúdo, é complicado, porque você está vendo um monte de mentira, é perca de tempo você assistir uma coisa que não é real, histórias inventadas, histórias criadas, mirabolantes de uma coisa que nunca aconteceu ou não foi exatamente daquele jeito ou daquela forma que aconteceu. Ainda mais usando imagem, criando um Roberto Carlos falso, uma imagem de inteligência artificial. Cada um, eu vou mostrar, vocês vão ver nas imagens aí, estão vendo, né? O Roberto Carlos se vestindo de andarilho, de morador de rua, de um pobre coitado, com uma roupa, enfim, uma imagem totalmente criada, indo visitar pobres, pessoas pobres, sabe? É cada coisa que eu vou te falar, viu? É um absurdo mesmo. Essa internet, do jeito que virou uma zona, virou uma bagunça, esse negócio de inteligência artificial agora na rede aí. Mas fazer o quê? Então, a minha função é abrir o seu olho e a deixar você esperto e bem ligado em relação a esse tipo de conteúdo. Não perca tempo assistindo aquilo que não é real. Assista aquilo que você vê que é verdadeiro, que realmente você percebe que não tem ali nada de artificial, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Bom, o vídeo passado eu mostrei muitos itens da minha coleção, porque muitas das vezes o colecionador de Roberto Carlos, ele acaba partindo também para outros tipos de material, que são aqueles discos que são feitos, né, inspirados no artista ou que tem alguma ligação com o artista, né? Então eu fiz um vídeo com os intérpretes, os imitadores, aqueles que se inspiram no Roberto, os covers, né? Eu fiz um vídeo mostrando um pouco da minha coleção de discos, CDs. Então essa aqui é a segunda parte que eu estou dando sequência aqui, tá? E depois ainda vai ter uma terceira parte que eu resolvi fazer, que são discos que eu tenho na minha coleção, de coletânea, algumas coisas que eu tenho que tem conteúdo do Roberto Carlos, seja participação especial, seja discos de coletânea, tipo aquela série, né, as 14 mais. Então isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então, para a gente finalizar esse daqui, os intérpretes do rei, os covers, né, e os artistas, né, que inspiraram, né, os imitadores também. No vídeo passado eu falei do Ricardo Braga e falei do J Neto, né, mas não falei de um outro que se inspirou no Roberto, mais antigo, lá da época da Jovem Guarda, que é o Paulo Sérgio, né? Peraí, deixa eu pegar pela ordem aqui. Eu não falei do Paulo Sérgio, né, no vídeo passado, né? Mas aí eu resolvi deixar para esse vídeo aqui. Aqui, ó. Temos aqui o primeiro álbum do Paulo Sérgio, né? Ali em 1968, ele lança o seu disco com o grande sucesso Última Canção, né? Um grande sucesso aí, né? Inclusive o Paulo Sérgio, ele tinha ali como apoio, né, na composição do Carlos Roberto, né? O compositor Carlos Roberto, que acho que chegou a lançar disco também na época, né? Inclusive no vídeo passado eu falei de um cover chamado Carlos Roberto, né? Mas esse não tem nada a ver com esse Carlos Roberto que eu estou falando aqui, né? Esse era um compositor que gravava aí, entregava composições para o Paulo Sérgio gravar. E eu tenho aqui alguns LPs, né, do Paulo Sérgio na minha coleção, pelo menos os primeiros. Esse aqui é o volume 3, né, de 1969. Tem esse outro aqui que é o volume 2, que eu tenho aqui na minha coleção aqui, olha aí. Mas está dando reflexo aí por causa do plástico, né? Então o Paulo Sérgio surgiu ali um pouquinho depois da Jovem Guarda, um grande sucesso, né? Diante desse sucesso, muitos dizem aí que começou a preocupar, né,
a Roberto Carlos, né? Muitos falam isso, então teve aquela rivalidade durante alguns anos, né? E inclusive muita gente acha que o Paulo Sérgio não imitava o Roberto Carlos, né? Muita gente diz que não, né? Eu tenho os primeiros discos do Paulo Sérgio, eu não tenho toda a discografia dele não, porque eu acho mais interessante, eu curto mais os primeiros LPs. Até ali o volume 4, né, que eu tenho também, eu não separei aqui, são os discos que eu tenho mais alguma coisinha de coletânea dele, né? Não tenho toda a discografia. Acho ele mais interessante nos primeiros álbuns dele, né? Depois que entrou ali a década de 70, eu acho que ele decaiu um pouquinho em termos de produção, de disco, as músicas, os temas, né? Enfim, não me agradam muito, né? Então o que acontece? O Paulo Sérgio gravou e teve aquele lance lá, aquela rivalidade. Depois o Roberto lançou o álbum no final daquele ano de 68, com o surgimento do Paulo Sérgio, o grande sucesso. Lançou o álbum Inimitável, né, que muita gente conhece aí, muita gente já conhece a história. Teve aquela rivalidade durante alguns anos. Eu não vou me aprofundar nisso porque é muita coisa para se falar. Eu só queria comentar aqui sobre o Paulo Sérgio, né? Depois de uns anos, ali nos anos 70, eles até se encontraram, né? Pessoalmente ali, fizeram uma reunião, fizeram um evento, depois foram almoçar juntos, enfim. Demonstraram que aquela rivalidade que a mídia passava tinha acabado, né? O Roberto também seguiu o caminho dele, o estilo dele, mudou um pouco o estilo dele. O Paulo Sérgio seguiu o outro rumo dele, o outro caminho dele, tentando cada vez mais se desvencilhar da imagem de Roberto Carlos. E eu acho assim, os discos dele dos anos 70, eu até acho assim, eu não consigo associar realmente ele ao Roberto Carlos. Mas os primeiros LPs, você nota alguma coisinha ali inspirado no Roberto Carlos, seja na roupa, porque o lance de imitar, que muita gente acha que a voz do Paulo Sérgio é bem diferente da do Roberto, mas ali no início eu acho que o Paulo Sérgio, o jeito de cantar, lembra sim o Roberto. A voz pode não ser exatamente igual, mas o jeito de cantar, o jeito de se vestir, o jeito de pentear o cabelo, as roupas, né, que ele usava. Então, até mesmo os temas, se você parar para pensar, os temas de algumas músicas, você vai comparar, inclusive o estilo de gravação, você vai comparar com os discos do Roberto dos anos 60, você vê muita semelhança ali, muita coisa que com certeza foi influenciada pelo Roberto nos discos do Paulo Sérgio. Então essa é a minha visão, é a minha opinião em relação ao Paulo Sérgio, entendeu? Então é isso aí. Só isso, depois numa outra oportunidade eu posso até de repente falar um pouco mais sobre Paulo Sérgio, né? Porque o foco do vídeo aqui é mostrar os intérpretes, né? Os artistas, intérpretes e fãs do Roberto, né? Nessa mesma linha eu posso colocar aí também, depois, entrando nos anos 70, o José Augusto, que eu tenho aqui também, vários LPs, gosto muito. O José Augusto, para mim, depois do Roberto, para mim é o maior cantor popular de música romântica que o Brasil já teve ou tem. O José Augusto ainda está aí na atividade, né? Pena que um pouco esquecido da mídia, né? Mas José Augusto também, um grande cantor, gosto muito das músicas dele, tenho vários LPs, não tenho a coleção toda completa, mas os discos principais do José Augusto eu tenho na minha coleção. Esse aqui é o primeiro do José Augusto, de 1973, que também vai muito na linha do Roberto Carlos, né? O José Augusto também é um daqueles artistas que se inspirou no Roberto, na forma de cantar, no jeito de cantar, de repente em alguns temas, no estilo de música, né? Então José Augusto também, de uma certa forma, vem dessa escola, né? Roberto Carlística da época, né? Então é isso aí. Um outro álbum que eu queria mostrar aqui, não poderia deixar de falar dos intérpretes, daqueles artistas que tiveram, né, alguma participação na carreira e na obra do Roberto, não poderia deixar de falar dele, né? O Lafayette, né? Não poderia deixar de falar dele. Ele lançou um álbum em 1978, todinho só com o Roberto Carlos, que é esse álbum aqui, que está aqui na minha mão. Olha aí, um disco bacana, com todas as músicas instrumentais do álbum do Roberto de 1978, né? Tem a música Fé, Lady Laura, Primeira Vez, Vivendo por Viver, Música Suave, enfim, todas as músicas do álbum de 78, na versão instrumental
do órgão famoso do nosso querido e saudoso já Lafayette, né? Que nos deixou alguns anos atrás. Lafayette também, eu tenho vários LPs do Lafayette. Eu ainda vou fazer mais para frente um vídeo mostrando a minha discografia aqui, a minha coleção do Lafayette que eu tenho, que são muitos discos, afinal, ali nos anos 60 e nos anos 70 ele lançava 2 LPs por ano, né? Então, acho os discos dele também sensacionais. Alguns até injustiçados. Tem discos maravilhosos, né? Então, fazendo uma homenagem aqui também, aproveitando ao nosso querido Lafayette, que nos deixou aí, merecia ter sido mais valorizado, ficou durante alguns anos aí no esquecimento. Teve uma galera aí da época da Jovem Guarda que tentou dar uma força para ele, né? Fazendo shows, colocando ele em alguns eventos. Ele chegou a aparecer em algum programa do Serginho Grosman, na Globo, né? Chegou a fazer uma aparição lá, uma participação, né? Ou mais, não me lembro. Então esse é o Lafayette, que também faz parte aqui da minha discografia, e nesse álbum aqui ele interpreta Roberto Carlos, ok? Inclusive ele que, em boa parte das músicas da época da Jovem Guarda, dos discos do Roberto, era ele no órgão, né? Boa parte das músicas dos discos do Roberto, da Vanderleia, o casting da CBS, né? Renato e seus Blue Caps também, enfim, teve grande participação nas gravações da época da Jovem Guarda. Esse era o cara do órgão, né? Então a gente presta essa homenagem aqui também. Mauro Mota também, a gente faz uma homenagem ao Mauro Mota, que nos deixou há pouco tempo atrás aí também. Também participou de muita coisa da Jovem Guarda e dos discos do Roberto Carlos, né? É isso aí, gente. Então, já mostrei os LPs, agora eu vou mostrar aqui os CDs. Mais algumas coisinhas aqui que eu separei, interessantes. Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui, ele é feito assim com o intuito de mostrar para muita gente que coleciona Roberto outros tipos de materiais que existem que de repente você nunca viu ou nunca teve a oportunidade de ver, ou ter contato ou visualizar. A internet hoje em dia facilita muito para você pesquisar sobre esses discos, tudo isso que eu estou mostrando aqui hoje, e muitas das vezes até adquirir alguma coisa, né? Seja pelo Mercado Livre ou outras plataformas aí, ok? Então vamos lá, seguindo aqui com o nosso vídeo de hoje. Eu queria mostrar aqui um CD interessante com músicas da Jovem Guarda. Não tem nenhuma gravação na voz do Roberto, mas tem intérpretes aí, né? Tem intérpretes aí cantando, né? Aqui o Roberto Carlos, né? Tem o CD aqui, o Calhambeque, né? Tem alguma coisinha aqui, enfim. Esse CD aqui que foi lançado pela revista Contigo, olha aí, ó. Esse dá pra ver, legal, sem refletir, olha só que capa bacana, né? A turma da Jovem Guarda, nesse CD da revista Contigo. Vamos abrir aqui, ó. Olha aí que legal, né? Eu vou mudar aqui o foco da câmera para poder mostrar melhor esse material aqui, porque muitas das vezes o reflexo pode atrapalhar um pouquinho. Então eu vou mostrar aqui, vou mudar aqui o esquema para vocês, mas esse CD eu estou mostrando desse modo aqui. Olha aí que legal, né? Só não colocaram o Roberto aqui, apesar dele aparecer na imagem aqui, creio eu, por causa de liberação da gravadora, já que é um CD lançado pela EMI, né? Mas tem aqui Tri Esperança, Vanderlei Cardoso, Eduardo Araújo, Erasmo Carlos, né? Sérgio Reis, Deni Dino, né? Tem muita coisa legal aqui, né? Os Fivers, né? Como The Supersonics, né? Até Paulo Sérgio colocaram aqui, né? Então é um CD comemorativo aí da Jovem Guarda, que no caso aqui era uma revista, né? Essa revista aqui, ó, olha que revista bonita, ó. Revista bacana. Contigo especial aí, ó, da Jovem Guarda, né? Muito bonito aqui o acabamento dessa revista, a capa, o material é sensacional, olha aí. Muito bacana mesmo. Mostra aqui os artistas da Jovem Guarda. Olha aí o Erasmo, né? Legal aqui o Erasmo Carlos, o Tremendão. Tem aqui a Vandeca também, a Vanderlei, olha aí, ó. Nessa revista que vinha com o CD, olha aí. Legal, hein? A revista com o CD, né?
promocional aí, a promoção da Contigo. A contracapa também aqui é sensacional, espetacular, umas fotos muito bem escolhidas, uma ótima qualidade da imagem das fotos, muito bacana mesmo, né? Tem uma aqui do Eger Adriani, que parece uma fotografia que parece que foi tirada hoje, né? Olha aí, ó, a perfeição, a qualidade das fotos, das imagens, né? Muito show mesmo, muito bacana, olha aí. Então eu tenho essa revista aqui, né, que tem essa curiosidade interessante aqui, beleza? Agora os outros CDs aqui eu vou mostrar no outro ângulo para poder mostrar melhor aqui para vocês, ok? Vamos lá. É isso aí. Bom, tem esse aqui que eu já mostrei, né? Olha aí, ó, muito legal mesmo, mostrando aqui com mais detalhes, tá? Muito bacana essa capa aqui. Olha aí o CD também, lançamento aí pela EMI na época. Olha aí, Jovem Guarda. Tá aí, ó, a revista Contigo. Agora eu tenho esse aqui, ó, Roberto Carlos Instrumental, né? Intérprete André Mazzini, né? Olha aí. Mais um CD aqui da minha coleção. Instrumental, muito bom esse CD, muito bacana. Tem inclusive o volume 2, que eu não tenho aqui ainda. Ainda não adquiri, mas eu já vi ele por aí, né? Olha aí, ó. Seleção das músicas. Muito legal, hein? É mais um CD aqui da minha coleção. Ok? No meu vídeo anterior eu falei do Agostinho dos Santos, né? Só pra gente recapitular aí, ó. Eu mostrei o vinil, agora mostrando o CD aqui, ó, que foi lançado também pela EMI, né? Com a música O Diamante Cor-de-Rosa, com a versão com letra e cantada pelo Agostinho dos Santos, né? E a narração do ator Walter Foster. Olha aí. Muito legal mesmo aqui, tem algumas informações aqui sobre o álbum, né? Então ele foi relançado em CD. Aí temos aqui, ó, deixa eu colocar a letra em branco aqui, O Diamante Cor-de-Rosa, a versão cantada da música, muito legal mesmo, o relançamento do vinil em CD. Seguindo aqui, mais um álbum aqui também que fez um grande sucesso na época, serviu aí para atrair novamente os jovens para a música de Roberto Carlos ali nos anos 90, ali mais ou menos em 1994, por aí, foi lançado esse álbum aqui, ó, Rei, né? A galera jovem da época, né, cantando Roberto Carlos, a banda Skank, Barão Vermelho, Cássia Eller, Marina Lima, Blitz, Kid Abelha e tantos outros aí, Carlinhos Brown, né? Tony Platão, Biquíni Cavadão, todos aí fazendo a interpretação de músicas do Roberto de uma forma bem dançante, bem moderna para a época, né? E é moderna ainda para os dias de hoje também. Existe esse CD, esse álbum, né, em vinil também, só que o vinil não tem, que o vinil é bem raro de encontrar, né? Mas o dia que eu encontrar por aí, eu até pego, né? Olha aí, ó, muito legal mesmo. Tá até quebrado aqui, quebrou aqui, tem que trocar essa caixinha aqui, quebrou aqui o prendedor do CD, mas não tem problema não. Então tá aí, ó, Rei, o álbum em homenagem aí ao Roberto e Erasmo, né? Muito legal. A mais tocada daqui foi a versão de É Proibido Fumar do Skank, né? Que na época tocou bastante nas rádios, né? Deixa eu mostrar um encartezinho aqui logo. Tem aqui uma imagem interessante, bacana. Vamos abrir aqui, ó. Tipo um pôsterzinho, né? Olha aí. Com o desenho da galera aí, ó, né? Pessoal, né? Inclusive a gente pode identificar aqui, né? Aqui o Kid Abelha, né? Formato de desenho. Olha aí. Aqui a cantora Marina, né? Pois é tipo uma caricatura, né? Então a gente pode identificar aqui. Cadê o Skank aqui, ó? O Skank aqui, ó. Samuel Rosa. Samuel Rosa, que é o Skank, né? Muito legal mesmo, enfim. E aqui o Roberto no palco, só a sombra dele aparecendo, né? Com o microfone. E a galera aí assistindo a ele. Muito legal mesmo
essa figura aqui, essa ilustração, né? Muito bacana mesmo, né? Vamos colocar aqui, separar aqui. Aqui nós temos o álbum Roberta Canta Roberto. Eu confesso para vocês que eu não sou fã, não curto nada da Roberta Miranda, tá? Não curto as músicas dela, não é minha praia. Mas esse CD aqui eu tenho, né? CD bonito até, o visual da capa, ela de azul aqui, né? Muito bacana a arte gráfica do CD, né? Mas eu não curto Roberta, e esse disco, de uma certa forma, houve até uma certa crítica em interpretação, em relação à interpretação dela para as músicas. Eu gostei desse CD aqui, eu gostei da última faixa, que tem a participação especial do Dudu Braga, com RC na veia, aqui ó, na música Quando, olha aí ó, né? Então é isso aí, ó. Eu tenho esse CD por causa dessa faixa que eu achei bem bacana, achei que ficou legal. Tá numa levada bacana aí, bem diferente até do estilo da Roberta Miranda. Mas eu tenho ele aqui na coleção, olha aí, Roberta Canta Roberto, ok? Agora uma intérprete internacional aqui, ó, olha que legal, hein? Tamara Canta Roberto Carlos. Esse aqui eu já gosto, a mulher, ela canta bem, essa mulher aqui, essa cantora, né? Não é muito conhecida por aqui, mas eu achei esse CD num sebo e aí eu resolvi adquirir. Olha aí, ó. Tamara Canta Roberto Carlos, lançado aí pela Universal Music. CD de 2004, lançamento de 2004. Tá? Acho bacana a capa, a arte da gráfica da capa. Muito show. Olha aí, ó. E tem ela interpretando aqui em espanhol, né? As músicas do Roberto, os sucessos do Roberto em espanhol, né? Tudo em espanhol, olha aí. El gato que está triste y azul, la distancia, né? Detalles, propuesta. Então é isso aí, ó. Mais um CD bacana aqui da minha coleção de intérpretes do Roberto, né? Aqui eu mostro mais um CD que eu já mostrei em vinil no vídeo passado. Românticos de Cuba, sucessos de Roberto Carlos. Um álbum lançado em 1979 pela gravadora Musidisc. Legal o instrumental aqui, eu gosto de orquestrada, né? Música orquestrada. E esse aqui eu tenho em vinil já há muitos anos e depois eu consegui o CD. Tá aí, ó. Muito legal aqui. Interpretando Românticos de Cuba, a famosa orquestra Românticos de Cuba, sucessos de Roberto Carlos, né? Bem bacana aqui, muito legal mesmo. Então nós temos aqui na nossa coleção, ok? Chegou mais uma vez aqui a vez dele, olha aí, ó, Ray Conniff, do rei para o rei. Mais um CD aqui bem bacana, com o Ray Conniff interpretando aí, ó. Tá ele aqui, ó, bem velhinho já, interpretando aí as canções do Roberto nesse CD pela Abril Music, né? Que ano que é esse CD aqui? Não me lembro. Vou ver aqui, não sei se tem o ano aqui. Ah, tem um ano de lançamento aqui, foi lançado no ano de 2000. É isso aí. Olha aí, ó. Lembranças, Nossa Senhora, Amigo, Emoções. Tá aí, ó. As canções de Roberto Erasmo com Ray Conniff. Seguindo aqui agora com um disco dançante, olha aí, ó. Dance Ray, né? Da Paradox Music, né? Interpretando aí de forma dançante as músicas do Roberto. Olha aí. Várias versões aqui remixadas, olha aí, ó. O Ciúme, que no caso é Ciúme de Você, né? Colocaram o nome errado aqui, né? Split Splash, É Proibido Fumar, o Calhambeque, né? Agora tem um detalhe aqui, as músicas estão na interpretação do Ricardo Braga nesse CD, tá? Só pra, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocal Ricardo Braga. Convidaram o Ricardo Braga. Produção e arranjo do DJ Cuca. Mais um CD aí, ó. Remix do Roberto, na voz do Ricardo Braga, nesse CD aqui, Dance Ray. Né? O pessoal colocar na festinha, né?
Muito legal aí, ó. Dance Rei. Ok? Seguindo aqui, ainda na linha dos instrumentais, eu tenho esse CD aqui que eu achei num sebo uma vez. Faz tempo já. Ao amigo Roberto Carlos. Eu achei interessante a ilustração dessa capa aqui, né? Fizeram aqui um efeito especial. É do Wilson Mauro e Trio Copacabana, né? Olha aí, ó, visual do CD. Deixa eu mostrar aqui, ó, olha que bacana. Olha aí que legal. E aí, você já conhecia esse CD aqui, ó? Uma homenagem ao Roberto. Muito bacana aqui a configuração do CD, né? Fizeram aqui uma mistura da imagem do Roberto, do disco dele ao vivo, com o braço dele aqui da imagem do disco dele de 1970. Fizeram uma junção aqui doida aqui, mas ficou maneiro, ficou legal. Olha aí, ó. Pegaram a imagem dele aqui do álbum de 88 ao vivo e colocaram aqui o microfone da época dos anos 70, da capa do disco de 70 do Roberto, né? Ficou legal, ficou uma coisa interessante, né? A contracapa aqui, olha aí, ó. Maneiro, né? Bacana. Aqui as músicas. Quando a gente ama, Amante, a Moda Antiga. Vários sucessos do Roberto aí, ó. Só que tem um detalhe, eu não gostei muito da qualidade desse disco aqui não, em termos de produção. Achei que deixou um pouco a desejar, né? É aquele tecladozinho, parece assim, uma gravação meio que fundo de quintal, né? Mas vale para ter na coleção, né? Eu gostei da capa, né? Mas o conteúdo, as músicas, acho que faltou uma produçãozinha a mais, né? Parece aqueles teclados de brinquedo, né? Mas é isso aí. Próximo tributo aqui, ó. Agora é a vez do Sérgio Reis, olha aí. Sérgio Reis, aqui uma referência aqui ao Rei, destacando aqui, ó, do Roberto, legal, né? Nossas Canções, olha aí. Sérgio Reis também entrando aqui. CD lançado pela Som Livre 2001. Olha aí, as canções. O Tempo Vai Acabar, Como Vai Você. Olha aí, ó. O Homem Bom, A Namorada. Vivendo por Viver, Abandono. Olha aí, ó. Muito bacana mesmo, hein? Na produção e direção aqui de estúdio do Tony Campelo. Olha aí, ó. Irmão da Seri Campelo, né? Tá aí, ó. Sérgio Reis com as canções do Roberto aqui. Um CD também num visual bem bacana, bem legal. Olha aí. A ilustração bacana do CD aqui, né? É isso aí. Pra gente fechar aqui, chegou a vez dele, o pedido, né? Agnaldo Timóteo canta Roberto Carlos, saudoso Agnaldo Timóteo, vozeirão, nos deixou aí há um tempinho atrás, né? Já fiz vídeo mostrando alguns discos da minha coleção dele, quando houve aí a notícia do falecimento dele. E ele interpreta aqui vários clássicos do Roberto, olha aí, Emoções, A Distância, Não Se Esqueça de Mim. Olha aí, ó, só os clássicos, né? Uma pena ele não ter participado de nenhum especial do Roberto, né? Várias oportunidades que puderam ter chamado ele para participar, ao invés de colocarem tantos cantores que já foram várias vezes, né? Isso é até um lance até polêmico de falar, mas lamentável nunca terem chamado o Agnaldo para cantar com o Roberto. O Agnaldo que gravou tantas músicas do Roberto, inclusive músicas que o Roberto fez exclusivamente para o Agnaldo Timóteo gravar, como a exemplo de Meu Grito, que se eternizou na voz do Agnaldo, né? Lamentável nunca a Globo ter chamado o Agnaldo para cantar no especial do Roberto. Isso é uma falha terrível do programa, né? Com tantos artistas descartáveis, tantos artistas desnecessários que não cantam nada, né? Que participaram, principalmente dos últimos especiais do Roberto, dos últimos anos aí, não ter chamado o Agnaldo realmente é uma pena, né? Então tá aí, ó. Os intérpretes do Roberto, os fãs, né? Que eu tenho aqui, os fãs artistas, né? Que eu tenho aqui da minha coleção. Bom, voltando aqui, ainda na sequência de intérpretes do Roberto, né, e homenagens, eu trago esse compacto aqui,
É um pouquinho raro, de uma certa forma, um pouquinho raro, né? Mostra aqui na capa o Papa João Paulo II, né? É um compacto de 1979, aqui no Brasil, no caso, lançado pela Discos Copacabana, né? Tem a gravação de Amigo, cantada por crianças, né? Lá do México, né? O Instituto Miguel Ângelo, ou Michelangelo, né? As crianças cantaram para o Papa no ano de 1979, com a visita dele ao México, né? Cantaram a música Amigo em espanhol, e é uma coisa linda de se ouvir, uma coisa linda de se ver também, essa homenagem que fizeram para o Papa lá na sua primeira visita ao México, né? Inclusive, recentemente aí agora, o Roberto andou fazendo uma temporada lá pelo México, aproveitando aí, mandando um forte abraço a todos os mexicanos, né? E o meu amigo Fernando Pérez também, que é de lá do México, né? E participa do grupo de WhatsApp lá com a gente, o nosso grupo Emoções para Sempre, né? Se você quiser participar, é só entrar em contato comigo aí. Eu vou deixar o número de contato aí, porque eu vou estar fazendo aqui mais uma propagandazinha daqui a pouquinho aqui, tá? Então olha aí, ó. João Paulo II, uma homenagem que fizeram a ele em 1979, lançado em compacto aqui no Brasil. Deve ter saído mais alguma outra gravação, algum outro álbum, algum outro disco, de repente, com essa gravação aqui. Mas o que eu tenho aqui disponível é o compacto, né, com a música Amigo. Eu vou mostrar um trechinho para vocês aí dessa gravação da época, de 1979, né, com as crianças lá do Instituto Michelangelo, ok? Vamos assistir um trechinho aí para vocês aí. Olha que bonito. Y por ejemplo, esa famosa canción del amigo en el Instituto Miguel Ángel, donde la escuchó por primera vez, una canción de Roberto Carlos, que él no había escrito para Juan Pablo II, pero cuyas palabras, cuyas letras, pues es que parecían escritas para el Papa polaco, para el Papa mexicano, porque así ya le empezaron a llamar a Juan Pablo II desde esa primera visita. É isso aí, gente, maravilha, né? Espero que vocês tenham curtido aí esse nosso conteúdo de hoje. Eu mudei, inclusive, aqui, mudei um pouquinho aqui a decoração do cenário aqui, né? Coloquei algumas coisinhas vintage aqui, né? Ou pelo menos no estilo vintage, né? Coloquei algumas coisinhas aqui, né? Para compor aqui um pouco o nosso cenário, né? Espero que você esteja curtindo aí de boa, né? Bom, pra gente finalizar aqui, gente, eu vou agora, deixa eu ver aqui, fazer aqui uma propagandazinha rápida aqui. Eu tenho aqui alguns itens
do Roberto disponível para venda, tá? Deixa eu mostrar aqui, eu tenho revistas, né? Eu tenho aqui o livro disponível também para venda, O Réu e o Rei, tá? Para quem quiser adquirir aí, do Paulo César de Araújo, tá? E tenho mais tenho aqui compactos também, tenho aqui alguma coisinha do Roberto, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, isso aqui é tudo disponível para venda, tá? Aqui, ó, alguns compactos aqui, tá? Compactos duplos, tá? Vou mostrar para vocês aí. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo aí. Se você, de repente, está a fim de colecionar compactos do Roberto, terminar ou concluir a sua coleção, se estiver faltando algum, é só entrar em contato comigo aí. E fora outros materiais aqui, algumas coisinhas que eu tenho disponível para venda, se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo aí. De repente, se eu não tiver, pode ser que eu tenha alguma coisa aqui que eu possa tentar encontrar para você, né? Que eu tenho muitos amigos colecionadores, conheço muitos sebos, de repente tem alguma coisa que você esteja querendo aí do Roberto, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, eu posso tentar arrumar para você, ok? Ou de outros artistas, ok? E para fechar aqui também, eu quero aproveitar e falar aqui do livro do meu amigo Nicolas Mariano, né? Ele que lançou esse livro bacana, maravilhoso. Esse cara fui eu, né? Meu amigo Nicolas Mariano. Olha aí, ó, eu tenho esse livro aqui da minha coleção, inclusive tem aqui o autógrafo dele, né? Nicolas Mariano, um forte abraço. E se você quiser adquirir esse livro, você vai entrar em contato com o número que vai aparecer aí na tela aí, tá? Você vai falar diretamente com o autor, né? Aqui é o Nicolas Mariano, né? O mordomo do Roberto Carlos, ele que teve uma convivência de 12 anos, 10, 12 anos mais ou menos, com o rei da Jovem Guarda, né? Ele foi o mordomo do Roberto ali nos anos 60, tem muita história para contar, eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal, batendo um papo com ele contando várias histórias, né? Então, ele escreveu esse livro aqui, contando um pouco da sua história, que traz o Roberto, claro, fazendo parte dela, né? Da história do Nicolas Mariano, né? Esse cara fui eu, muito além de Roberto Carlos. Você vai adquirir esse livro, vai entrar em contato com ele pelo número que está aparecendo na tela, beleza? Ele que há muitos anos atrás também, só para a gente recapitular, lançou o livro Proibido, né? Que eu tenho aqui também em mãos, O Rei e Eu. Olha aí, ó, o livro Proibido, o livro que foi recolhido, né? O livro polêmico, né? E então eu tenho aqui a edição original, inclusive eu tive o prazer de poder conseguir uma cópia, conseguir um outro igual e presentear ao próprio Nicolas Mariano num dos meus vídeos aí do meu canal. É só você procurar que você vai encontrar o livro O Rei e Eu, que até o próprio Nicolas Mariano não tinha mais o livro, né? Então eu tive o prazer e o carinho de poder presentear ele, né? Com esse livro, com a ajuda aí de alguns amigos que me ajudou também na aquisição desse livro, porque é um livro que de uma certa forma é um livro considerado já raro e caro, e alguns colecionadores aí conseguiram uma cópia dele original. Então tá aqui, ó, O Rei e Eu, mostrando para vocês o Nicolas Mariano, que fez uma nova atualização da sua história, daquele livro para esse daqui, ó. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com ele aí, beleza? Então é isso aí, gente. Um forte abraço a todos. Fico por aqui com esse vídeo especial, mostrando aí os artistas, os fãs do rei, né? Mostrando algumas coisinhas aqui da minha coleção, para você que não conhece ou nunca viu. E, mais uma vez, nada de IA, nada de inteligência artificial. Assista aquilo que é real, conteúdo de Roberto Carlos, procure conteúdos que sejam reais, com uma pessoa de carne e osso falando e contando as histórias sobre a carreira do Roberto Carlos, porque esse negócio de IA aí é muito bom, mas tem muito fake, muita mentirada em meio a esses vídeos falsos aí, recorde de visualizações, absurdo isso, a coisa que me deixa muito chateado, né? Você ter o trabalho, você leva 1, 2 dias, muitas das vezes, para fazer um vídeo, né? E vem aí um pessoal aí fazer vídeo com tudo ali armado, com histórias inventadas, para ter mais de não sei quantas mil visualizações em menos de uma semana. É um absurdo isso. Mas enfim, é a nossa realidade atual e a gente tem que conviver com ela, encarar e até mesmo disputar com ela. É isso aí.
Forte abraço a todos e até a próxima.